Eu acredito que nesses últimos dias, milhões de brasileiros, em algum momento durante o seu dia, bota a mão na cabeça e pergunta: como que nós chegamos nesse ponto? Um governo admitindo que quebrou o Brasil, admitindo que no ano que vem não tem dinheiro para pagar as contas básicas, mesmo tendo aumentado os impostos, tendo arrecadação recorde. Um governo nunca pegou tanto dinheiro do povo brasileiro e colocou no próprio bolso do governo, do Lula. E ele ainda assim admite que vai quebrar, que já quebrou na verdade, e que para que não seja totalmente quebrado, ele precisa aumentar os impostos. Mas sem entender que o que quebrou o Brasil é o aumento de impostos e o gasto desenfreado. Como que a gente chegou nesse ponto? O que os ministros do STF realmente esperavam que ia acontecer quando eles tiraram um ladrão do maior esquema de corrupção do mundo da cadeia e colocaram ele na presidência? O que eles acharam que iria acontecer? Bom, tá numa situação tão desastrosa que o Camarote, esse vídeo aqui viralizou, né? O Camarote tá aqui chocado com o fato de que o Haddad admite que quebrou o Brasil e se não aumentar o IOF ou mais impostos, o Brasil vai ter um shutdown. Nem a Polícia Federal vai funcionar. Polícia Rodoviária Federal, a saúde, a educação. Mas vamos lá, Cicê. Qual é a grande questão colocada? Você fala ali de questões estruturais. E isso foi colocado porque o ministro Fernando Haddad fala mesmo de um colapso do ponto de vista de estrutura e fazer a máquina funcionar, colapsar a máquina estatal brasileira. Teve um determinado momento que o deputado Hugo Mota, segundo relatos, ele falou o seguinte: olha, se for necessário chegar a esse ponto, é melhor que a gente chegue a esse ponto para resolver de fato de medidas estruturais. Então, Hugo Mota falando: olha, já que está indo assim, vamos ter que esperar, deixa o Brasil entender o que vocês fizeram, vamos quebrar o Brasil para depois a gente fazer as mudanças para que isso não aconteça novamente. Assim, muitas coisas podem ser feitas. Mais ou menos, algumas não, de imediato, talvez não, mas de médio prazo. O que não sim, diga. mas só para te interromper rapidamente, o mais ou menos, na verdade, vamos deixar parar. Aí você não tem... Sabe o que me irrita? Rapidão aqui, não, só um minuto. Sabe o que me deixa extremamente irritado? Estas pessoas basicamente fizeram campanha para o Lula e campanha contra o Bolsonaro durante todo o governo do Bolsonaro. Polícia Federal para emissão de passaporte. Você tem um efeito colateral para a população? Não é isso que eu estou falando, mas tudo bem, entendi o que você está falando. Estou falando o seguinte: chegar a esse ponto, porque essa é a ameaça do governo, tá? Isso é uma ameaça do governo, claramente. Vamos chegar a um colapso total. Porque esse colapso só estava sendo previsto, Natuza, para 2027. Isso mostra, de fato, que o governo foi caminhando de uma forma errada. Não foi controlando o gasto, ou seja, a arrecadação que não se confirmava e que não ia se confirmar. O governo não está, de fato, não mexeu no estrutural. É importante dizer que esse arcabouço fiscal, ele deixa o crescimento da despesa, inclusive, maior do que a arrecadação. Então, ele é falho na sua origem. E foi feito dessa forma porque o presidente Lula queria gastar mais. É preciso dizer isso. E foi votado e aprovado no Congresso porque ele comprou os votos com emendas e ministérios. Claras. Então, tem um erro de origem. Então, tem que consertar. Como o Lula não quer mexer na Previdência, está sendo colocado ali propostas para mexer desvincular a base de saúde e educação, uma reforma administrativa, a Gabeira sempre tem falado muito nisso, ou seja, você tem que dar uma melhor qualidade de serviço público no país. Está claro que esse serviço público não é satisfatório, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. E a questão das isenções, de forma linear. Isso está sendo colocado, inclusive, pelo Congresso Nacional também. Tem que ver se o governo vai aceitar. A Haddad hoje já sinalizou a questão das isenções, que é um tema que ele quer mexer. Mas é preciso mexer de forma mais estrutural. O que é que o Congresso está deixando muito claro? Não vai ficar assim no susto o tempo todo com aumento de impostos. Isso o Congresso o tempo todo foi feito já aumento arrecadatório no primeiro ano e no segundo ano do governo Lula. E essa fórmula, ela não vai funcionar. Você veja a reação do setor produtivo brasileiro, principalmente, que precisa de crédito.
se não tivesse tido recuo isso que me disse foi ministro no Palácio Planalto. Se não tivesse tido recuo na quinta-feira passada, o dólar ia pipocar na sexta, o efeito ia ser enxugar mais gelo ainda. Então, é preciso mexer de forma estrutural quando não foi mexido quando devia. É isso. A Globo já não tem mais nenhum membro, nenhum jornalista que já não admite que o governo quebrou o Brasil. Camarote falou em alto e bom som, o Haddad admite que o Brasil está quebrado. E o coitado do Haddad foi o primeiro a perceber isso e está tentando fazer algumas reações para não quebrar de vez, só que o governo não ajuda. O governo fica toda hora soltando pacotes de assistencialismo que vão quebrar o nosso país ainda mais, como a questão do Vale Gás, a questão... tem o gás e tem a energia grátis para 30 milhões de pessoas. O Brasil vai sair tão quebrado nessa história, mas tão quebrado, que nós vamos ter saudade da Dilma. Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos sair desse governo tão arrebentado, tão endividado, num buraco tão profundo, que nós vamos ter saudade do governo Dilma. Olha a loucura que a gente está entrando. Mas parabéns para todo mundo que fez o L. Com certeza vocês entendem mais de economia e mais de política e mais de geopolítica do que pessoas que trabalham todos os dias e geram riqueza, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram certo, né não?